Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos à casa de Deus esse domingo com um climinha tão agradável, né? Nós vamos louvar e agradecer o nome de Deus, agradecer pelas bênçãos e entregar o nosso coração a Ele durante esse culto. Vamos começar com uma oração. Boa noite, igreja. Vamos falar com o nosso Deus. Querido e eterno Deus, nós te agradecemos por mais um dia, pela oportunidade de estarmos todos aqui. Invocamos a presença do Espírito Santo, que tudo que for dito, cantado, que seja para a tua honra e tua glória e que agrade aos céus. Proteja todos que estão aqui e aos que estão em casa também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma das coisas que eu vejo que é mais conflituoso na nossa vida como ser humano é a nossa identidade. Nós sabermos quem nós somos, temos certeza de quem nós somos. Mas nós, quando vamos à palavra de Deus, nós descobrimos que nós somos um monte de coisa. Nós descobrimos que nós somos pecadores, mas também descobrimos que fomos salvos, descobrimos que somos filhos de Deus. E quando a gente se coloca nas mãos do nosso Deus, nós nos tornamos barro. Um barro que será moldado conforme o caráter dele. Nós vamos cantar sobre isso agora, sobre quem nós somos nas mãos desse oleiro. Cante conosco e fale que nas mãos do oleiro você é restaurado, você é moldado e tirado todo o defeito que o pecado colocou no seu coração. Ao vivo acontecem essas coisas, né? Então, vamos esperar só um pouquinho o pessoal conseguir ajeitar a música para a gente cantar junto. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, artesão de mim. Se coloque nas mãos desse oleiro. Nas mãos do oleiro me entrego e
É somente quando nos colocamos nas mãos dele que nós podemos ser transformados e moldados como Jesus. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar suas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Amém. Amém. E sabe o que acontece quando nós aceitamos esse oleiro na nossa vida? Ele manda o Consolador, ele manda o suave Espírito que fica conosco, que nos dá a tranquilidade de sabermos que nós teremos alguém com a gente em todo momento. Vamos nos colocar em pé e cantar sobre esse suave Espírito que habita entre nós. Há um suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor e por tais bênçãos rendemos-te louvor. E assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor.
Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor e por tais bênçãos rendemos-te louvor. E assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Amém. Boa noite. Boa noite para você que está aqui conosco. Boa noite também para você que nos acompanha daí da sua casa, para o distrito aqui também. Antes de partirmos para a oração, um breve aviso, um breve recado aqui para todos, tá? No próximo domingo, dia 10, a partir das 10 horas, aqui na igreja, vai acontecer ali um treinamento, né? Um curso, na verdade, focado em receitas saudáveis, com uma professora ilustríssima. Essa professora, a Mirella Nogueira é o nome dela, tá? Ela é uma professora, ela é, na verdade, uma chefe de cozinha bastante conceituada lá em Idaho, nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, ela cozinha ali para personalidades como Justin Bieber, para as irmãs Kardashian. Então, assim, ela realmente entende do assunto. E nós teremos o privilégio ali, o Dr. Rogério está intermediando essa vinda dela, teremos o privilégio de aprender aí técnicas de receita, de cozinha, né, saudáveis através da Mirella. Tá? Então, repetindo aqui, no próximo domingo, a partir das 10 horas, aqui na igreja, caso você tenha interesse em participar, procure a Zélia, tá? A Zélia aqui da nossa igreja, ou pode me procurar que eu direciono você para ela também. Tem ali uma taxa de inscrição de R$30, você faz o Pix para a chave da igreja e manda o comprovante para a Zélia, tá bom? Então, já é no próximo domingo, eu vou participar, não quero perder, e também recomendo que vocês participem, tá bom? Agora sim, curve sua fronte, vamos falar com Deus. Santo, santo e querido Deus, graças te damos ao Pai, porque estamos nesta noite de domingo, nesse início de mais uma semana que para nós ainda é desconhecida, mas estamos aqui, aos teus pés, clamando, te adorando, e pedindo a Deus para ouvir a tua voz. Te rogamos, ó Pai, que o Senhor se faça presente aqui nesta noite, através dos louvores, que nós possamos sentir a tua presença e que nós possamos também ouvir a tua voz através da mensagem que vai ser trazida através da nossa querida irmã Débora. Fala por intermédio dela, ó Pai, limpa nossa mente, nossos corações de qualquer distração para que possamos absorver a tua mensagem direcionada à tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Que Deus possa ser louvado e exaltado nesse momento. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor
toda a multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe paz, crendo no nome do Senhor. O doce nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Amém.
Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui na casa de Deus, não é? Boa noite a todos de casa também. É uma alegria, uma alegria, uma alegria, porque Deus nos dá vida e nós temos a alegria da salvação. Quando nós trazemos a palavra de Deus, nós devemos tremer, porque Deus é tão poderoso, Ele é tão soberano, mas Ele escolheu se utilizar de pessoas assim frágeis, pecadoras, miseráveis, pobres, cegas e nuas, para ser um instrumento, apenas uma boca, porque a palavra deve ser de Deus. Amém? Então, todo momento em que estivermos aqui, juntos aqui, estudando a palavra de Deus, que nunca nos esqueçamos que nós estamos perante o Senhor, Criador do céu e da terra, Deus soberano, poderoso. Então, que o nosso coração esteja realmente aberto e contrito e que a gente se sinta realmente quem nós somos perante Deus, suas criaturas, seus filhos, que Ele escolheu e que nos ama. Mas nós devemos toda a honra, glória e louvor ao santo e bendito nome dEle. Amém? Louvado seja Deus pelos louvores, louvado seja Deus porque Ele nos proporciona momentos como esses que a gente pode estudar a palavra dEle juntos. Nós temos um inimigo que é o relógio. Infelizmente, a gente ainda luta contra o tempo, mas logo, logo, o relógio não será mais problema. As despedidas lá atrás, no fundo ali, só para o próximo sábado, às vezes na quarta que a gente tem online, mas no domingo, a gente fica com saudade, a gente quer estar junto. Só que falta pouco tempo. Então, antes de abrir a palavra, gostaria que a gente pedisse mais uma vez a unção do Santo e Bom Espírito para nós. Amém? Amém. Santíssimo Deus, adorado Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade, rica oportunidade, momentos solenes nós vivemos, Pai, e precisamos tanto de Ti, Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos cegos para que vejamos, abra os nossos ouvidos surdos para que escutemos a Tua palavra, dando atenção a tudo que sair da Tua boca, Pai. Por favor, nos torne mansos e humildes, com o caráter de Cristo Jesus em cada um de nós. Dá-nos poder do Teu Santo e Bom Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias em João 14, verso 16. Hoje a gente tem um tema que é muito profundo, mas o tempo é curto. Mas a gente vai meditar um pouquinho sobre este tema tão especial, que é o Senhor Deus, Espírito Santo. Vamos ler então, amém? Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, essa foi uma promessa de Cristo Jesus para os seus discípulos. E é tão interessante porque Jesus foi para os discípulos um Consolador sem igual. Então, Jesus foi o primeiro Consolador. Ele foi um amigo certo nas horas incertas. É assim que é Jesus para nós, não é? Um amigo. E quando Jesus proferiu essas palavras de João 14, 16, muitos dos discípulos deviam estar pensando assim: quem nos livrará agora das águas revoltas, como Ele nos livrou? Quem poderá multiplicar o vinho, como Ele fez em Caná? E a multiplicação dos pães? E como curar e ressuscitar mortos? E os 2 discípulos de Emaús poderiam estar pensando também, né? Como suportaremos a ausência do companheiro de caminhada e enfrentaremos os inimigos de Cristo e do Evangelho? Ele era tudo para nós. Naquele momento, eles já estavam sentindo, né, a falta de Jesus. Jesus deve ser tudo para nós, tudo. Como iremos sobreviver sem a presença dele? Algum de nós consegue viver sem a presença de Cristo? Não, é impossível. Depois que o nosso olhar cruza com o olhar de Jesus,
Eu gosto da frase do irmão Tiago, ele falou isso, se não me engano, foi na primeira pregação da Semana Jovem de Oração desse ano, que ele falou assim: por onde Jesus passa, ele transforma. Aquilo não saiu do meu coração, e é verdade. Todas as vezes em que nós nos damos a oportunidade de termos um encontro com Cristo, por meio de louvor, por meio de oração, por meio do estudo da palavra, nós saímos transformados, porque onde Jesus está, o lugar não é o mesmo. Amém? Então, o nosso Salvador, ele conhecia os temores que estavam naqueles corações. E como o primeiro consolador que Jesus foi, os confortou com esta promessa: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, de João 14:18. Mandarei outro igual a mim, da mesma essência que a minha. Olha que lindo. Mandarei outro igual a mim, da mesma essência que a minha. Então, se Jesus havia sido um consolador, o outro consolador iria ser igual a Cristo. Igualzinho, do mesmo jeito. Amigo, companheiro, maravilhoso conselheiro. É muito lindo isso. Ele também prometeu que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20. Promessa de Deus para cada um de nós. Então, a presença dele seria contínua, não seria interrompida. A fonte de poder divino a correr para os corações dos consagrados seguidores seria como uma intensidade ainda maior. Maiores coisas fareis, João 14:12. E ele afirmou: a sua presença continuaria com os discípulos por meio do Consolador. O Calvário estava diante de Cristo como parte importante e essencial no processo de resgate do pecador. E o Pai faria ainda outra provisão, a de que o Espírito Santo ficaria no lugar de Cristo como seu representante, levando os pecadores a aceitar o que Cristo faria no Calvário. Olha que interessante isso, que coisa mais linda. Mas o assunto de hoje que a gente tem para tratar do Espírito Santo é algo bem profundo mesmo e que, com a graça de Deus, o Espírito Santo vai traduzir no coração de cada um de nós, porque, de maneira muito particular, Deus vai falando com cada um de nós, de acordo com a sua história, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua caminhada com Ele. É individual. Ninguém empresta fé para ninguém. Todos nós somos assim, como se fosse o único na face da terra para Cristo Jesus. Eu gosto muito do ano 2016, porque foi quando eu comecei a conhecer a igreja, e 2017 teve uma lição que me chamou muita atenção, e foi a do primeiro trimestre, que era o Espírito Santo e a espiritualidade. E falam que de 5 em 5 anos parece que as lições vão se repetindo, eu não sei se isso é verdade, mas eu estou esperando aí essa lição de novo do Espírito Santo, porque eu tenho uma fissura pelo Espírito Santo. Eu não sei como é isso, mas eu sou assim, eu fico maravilhada com a obra do Espírito Santo. É Deus. Muitas vezes a gente se esquece que Ele é Deus. O Espírito Santo não é uma energia, não é. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Ele é nosso Deus. Ele é Deus conosco. O Espírito Santo é Deus conosco. Olha que diz na nossa doutrina de número 5. Aqui eu estou lendo a introdução da lição, que falava assim, olha só. A doutrina número 5 da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus, Espírito Santo, diz: Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Ele é uma pessoa tanto quanto o Pai e o Filho, inspirou os escritores das Escrituras, encheu de poder a vida de Cristo. Encheu de poder a vida de Cristo. Quando Cristo conquistou o Espírito Santo para nós, por meio de uma vida santa, abnegada, uma vida sem pecado, imaculada, Ele estava conquistando bênçãos espirituais para cada um de nós. Dentre a mais preciosa, e nós vamos ler aqui o texto que diz isso, foi o dom do Espírito Santo. Inestimável. Inestimável dom do Espírito Santo conquistado por Jesus. Por quê?
Porque Jesus, ele precisava do dom do Espírito Santo na vida dele. Jesus 100% homem, 100% dependente do Pai, 100% dependente da guia do Espírito Santo. Por isso que ele sabe o quanto o Espírito Santo é importante para cada um de nós e que ele precisa habitar em cada um de nós. É muito importante nós entendermos isso. Vamos continuar aqui. Atrai e convence os seres humanos, e os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por ele à imagem de Deus. Aqueles que têm essa sensibilidade, anseiam pelo Espírito Santo, mas não são que nem uma criança mimada que fala: mãe, me dá um prato de comida, e quando o prato de comida está na frente, ela se recusa a comer. Oramos tanto pelo Espírito Santo, não é? Mas será que nós estamos nos alimentando desse poder maravilhoso? Ou nós estamos como uma criança mimada? Oramos pelo poder do Espírito Santo, mas não estamos usufruindo deste poder. Não estamos nos deixando ser utilizados pelo Espírito Santo. Afinal de contas, não é o Espírito Santo que se utiliza de nós. Aliás, não somos nós que nos utilizamos do Espírito Santo, é o Espírito Santo que se utiliza de nós. Ele quer se utilizar de nós. Então, é bem diferente. Vamos continuar aqui. Enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com seus filhos, ele concede dons espirituais à igreja, a habilita a dar testemunho de Cristo e, em harmonia com as Escrituras, guia-a em toda a verdade. No entanto, o Antigo Testamento destaca mais a atuação direta de Deus, o Pai, e no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, o destaque está na obra e atuação de Jesus, o Filho, bem como em sua morte e no ministério celestial. Diferentemente da atuação do Pai e do Filho, a obra do Espírito Santo não é descrita de maneira tão aberta em nenhum dos testamentos. Mas a gente sabe que há uma razão, né, para esse contraste. É que a função do Espírito Santo não é ser o centro das atenções. Eu acho tão interessante isso. Não é ser o centro das atenções. E eu fiquei falando com o Carlos, a gente leu, eu não lembro se foi em Cristo Triunfante, eu não sei se foi a Maravilhosa Graça, e eu também não sei se foi o Recebereis Poder, que tinha uma citação que me estremeceu. Que quando Adão e Eva foram criados, eles já tinham o Espírito Santo. E foi o pecado que afastou o Espírito Santo de Adão e Eva. Eu achei isso muito interessante. Nós estamos sendo novamente redimidos, transformados, de novo, à semelhança de Deus, no caráter. A imagem vai ser no grande dia, né? O que é corruptível vai se tornar incorruptível, mas o caráter já está sendo transformado hoje. Hoje, Deus já está trabalhando no nosso coração para que a gente tenha o caráter de Cristo Jesus. E o Espírito Santo foi algo que Jesus conquistou de novo para nós. Por quê? Porque o pecado afastou o Espírito Santo. A partir do momento em que os nossos pais pecaram, o Espírito Santo foi retirado. Mas louvado seja Deus que Jesus, nosso bom Deus, ele se voluntariou e ali ele estava resgatando tudo para nós. Tudo que foi perdido. E louvado seja Deus por isso. O Pai e o Filho são revelados de maneira mais direta na palavra, porque o objetivo do Espírito Santo não é mostrar a si mesmo, mas a Jesus e o que ele fez por nós. Maravilhoso. O Espírito de Deus nos dá a certeza da salvação em Jesus Cristo. Nós vemos isso em Romanos 8,16. E também dá provas da obra de Deus em nós. Nós vemos em 1 João 3,24. O Espírito também nos purifica do pecado e nos santifica. Está lá em 1 Coríntios 6,11. Olha que interessante, porque a purificação, em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 403, diz que a purificação ela vem por meio da obediência. Porque foi justamente a desobediência, por meio da desobediência veio a impureza. Nos tornamos sujos por meio da desobediência, mas por meio da obediência, o Senhor pode nos purificar novamente. Eu acho isso muito interessante. Muito interessante. Então, como é maravilhoso saber o quanto nosso Deus
foi conquistando tudo para nós, para que a gente pudesse o quê? De novo, estar face a face com Ele. E louvado seja Deus, porque Ele está nos direcionando para isso. Basta a gente não estragar o processo. O Espírito Santo também nos faz crescer em santidade. Ele produz em nós o fruto do Espírito Santo, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Frutos do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Ou seja, Deus se doa por inteiro para cada um de nós. Mas tem uma citação aqui que me deixou, vou ler mais uma, mas depois eu vou ler a próxima. O Espírito seria dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. Sem o dom do Espírito Santo nas nossas vidas, olha só, o sacrifício de Cristo Jesus não tem nenhum proveito. Por quê? Porque nós entendemos que a partir da morte de Cristo Jesus, Ele vai ao Pai, o Pai aceita o sacrifício, Ele volta, fica 40 dias ali com os discípulos, ensinando tudo de novo, com tanta paciência, ensinando tudo de novo. Depois de 10 dias, os discípulos se reúnem ali, acertam as contas, pedem perdão a Deus, clamam pelo poder do Espírito Santo. E aí, no dia do Pentecostes, 50º dia, vem o Espírito Santo. Imaginem a alegria de Jesus nesse dia, quando desce o Espírito Santo, com muito poder sobre cada um dos discípulos. Imagine como Jesus está ansiando que a gente valorize, desde lá de trás, o Espírito Santo, ele vindo como chuva temporã, trabalhando na vida de cada um de nós, para que nos habilite a recebermos a grande chuva serôdia. Imagine a expectativa de Jesus para derramar essa chuva, copiosa chuva, mas que não virá, a menos que a gente não seja transformado já pela chuva temporã. Sem chuva temporã, não há chuva serôdia. E aí eu li uma citação, eu tinha mais leitura para fazer, mas o horário está avançado. Mas, olha só. Olha essa citação, que coisa mais linda. O Espírito Santo foi enviado como o mais inestimável tesouro que o mundo podia receber. O mais inestimável tesouro que o mundo podia receber. Mas nós estamos vivendo o tempo do fim? Sim? Estamos vivendo o tempo do fim. Olha essa citação, que está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 8, parágrafo 40, página 49, parágrafo 2, que diz assim: a terrível situação de nosso mundo foi apresentada a mim, profetiza do Senhor dizendo, mensageira do Senhor. O anjo da misericórdia está movendo suas asas, pronto para partir. Vamos abrir os nossos ouvidos agora, que esse é o título do sermão. O poder desperdiçado de Deus está sendo retirado da terra. E que poder é esse? O poder do Espírito Santo. Imagine a dor de Deus ao revelar isso para a mensageira, dizendo: o poder desperdiçado que foi conquistado até a última gota do sangue do nosso lindo Senhor Jesus está sendo retirado. Por quê? Está sendo desperdiçado. Como crianças mimadas, oramos pelo Espírito Santo, mas será que nós estamos realmente conhecendo esse Espírito Santo? Experimentando o poder? Salmo 34:8 diz, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus, Ele está realmente, Ele fica triste, porque a alegria de Jesus, a maior alegria dele, ele corria, ele ia rápido, porque ele queria que tudo terminasse. Por quê? Porque ele poderia começar a obra dele no céu e teria o Espírito Santo aqui na terra
para agir em cada um de nós, para nos redimir, para nos transformar, para nos purificar de toda a injustiça que há em nós. Vamos para Provérbios 1, capítulo 1, versos 24 e 25, e vamos saber como nós podemos estar desperdiçando o Espírito Santo? Provérbios, capítulo 1, versos 24 e 25. Amém? Vamos ler então. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Como nós desperdiçamos o poder do Espírito Santo? Não dando ouvido aos seus conselhos. Não dando ouvido aos seus conselhos. Esta é uma das maneiras. Outra maneira, vamos para 1 Coríntios 8:2. 1 Coríntios 8:2. Lembrando que a gente não consegue aprofundar este assunto do desperdiçar o Espírito Santo. Porém, nós estamos dando uma pincelada para que o nosso coração comece a se abrir para esta mensagem também. Porque não faz sentido, vou repetir, clamarmos por um poder do qual estamos desperdiçando. 1 Coríntios, já estou chegando lá, 8:2. Vamos lá, então. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém. Uma coisa que fecha a porta para o Espírito Santo agir nas nossas vidas é aquela frase: eu já sei, eu já conheço. A Bíblia, ela foi escrita, ela está aqui, completinha para nós. Então, nós conhecemos as histórias daqui, nós conhecemos, né, muitos pontos da palavra de Deus. Mas ela tem que se repetir, ela precisa se repetir, para que a gente a cada dia entenda mais e mais. E quantas vezes talvez a gente ouça o mesmo versículo, ou ouça a pessoa citando a mesma história, e vem à nossa mente de novo, de novo, de novo. Mas a gente se esquece que Deus nos criou de uma maneira que a repetição deve fazer parte para que a gente possa o quê? Compreender, memorizar. O nosso cérebro, ele ama as coisas novas, ele ama aprender, mas ele ama a repetição também, porque ele pode fixar. Porque a gente tem aquela memória mais curta, depois a gente tem uma memória um pouquinho mais mediana, mas a gente tem aquela memória que é permanente, é aquela que marcou muito para você. Que você memoriza, que você, pela repetição, pela vivência, às vezes até aquele cheiro vem e você lembra de uma história. Quando nós pensamos assim, eu já sei, eu deixo de permitir que o Espírito Santo possa agir na minha vida. É uma maneira de fechar a porta para o Espírito Santo, é quando, até na historinha aqui das crianças, abriu a palavra de Deus, abre o ouvido. É para cada um de nós. Não, é só para criança, deixa eu ir lá beber água. Não faça isso. Se precisar, é claro, vá, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não dê por pouca conta o valor da palavra que sai da boca de Deus. Não faça, porque nós temos que aproveitar cada segundo, cada gotinha, como o pastor ontem pregou para a gente, né? Ter sede, ter fome de justiça, é ter sede e ter fome de Cristo, porque Ele é a justiça. E essa justiça deve estar em nós, porque é a justiça de Cristo que nos torna justos e justificados, ou seja, perdoados pela graça e misericórdia de Deus. Amém? Olha uma citação importante também, para que a gente não perca, não desperdice o Espírito Santo, é quando a palavra de Deus ela se torna uma letra morta quando eu não a pratico.
A palavra de Deus se torna uma letra morta quando eu não a pratico. A palavra de Deus se torna uma letra morta quando eu penso assim, que pena que aquela pessoa não está aqui para escutar. Quando a gente abre a palavra de Deus, ou alguém transmite a palavra de Deus, é diretamente para mim. Não é para outra pessoa, é para quem está ouvindo. Se hoje ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Como foi no dia da provocação? João 14, 17. A gente voltando para lá. Esse versículo, ele é bem profundo. Porque esse versículo ele diz muito respeito, eu creio que para nós. João 14, 17. Vamos lá, então, eu vou ler. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando ele fala aqui, ele está falando no futuro, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido, né? Ele tá prometendo, né, o outro Consolador. Mas é interessante que para Jesus é uma certeza, para ele já quer que o Espírito Santo esteja conosco e que nós conheçamos esse Espírito Santo. Só que conhecer não é ouvir dizer, eu ouvi dizer que o Espírito Santo, eu ouvi dizer, não, conhecer é experimentar. Conhecer é experimentar o poder. Porque senão nós vamos ter apenas forma de piedade, mas a gente vai negar o poder com as nossas vidas. Como eu posso conhecer algo que eu não experimento? Quando Deus diz para mim, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque você vai passar por momentos difíceis. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não vou fazer de você só vencedor, eu vou fazer de você mais do que vencedor. Só que isso vem por experiências. São pelas experiências que a nossa fé é fortalecida. De fé em fé, de glória em glória. Até ser dia perfeito. Mas nós experimentamos o Espírito Santo quando nós nos confiamos ao Espírito Santo. Quando ele diz assim, filho, este é o caminho, andai por ele. Eu falo, não, este não é o caminho, não vou andar por ele. Sabe quando? Quando Deus fala de modo muito especial com cada um, de acordo com a luta de cada um, de acordo com a luz que Deus tem dado, que cada um deve abandonar tal coisa, seja lá o que for, e Deus fala, este é o caminho, andai por ele. Eu não experimento este caminho. Eu simplesmente falo, não, eu vou deixar para amanhã. Amanhã existe? O ontem já passou. O amanhã não existe. Eu não tenho certeza do amanhã. Então, se ele diz, este é o caminho, andai por ele hoje, é agora. Este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Esta é a voz que nós temos que ouvir e este deve ser o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Olha que interessante, outra citação aqui, de como a gente pode estar desperdiçando o poder do Espírito Santo. Esta convocação aqui, que Deus fala, as convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local, e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a chuva serôdia. Vim para a igreja, vim ouvir a palavra de Deus. Como que está sendo este meu ouvido? Eu vim aqui, eu estou prestando atenção no que Deus está me falando, porque são oportunidades determinadas por Deus para derramar a chuva temporã e a chuva serôdia. Testemunhos para ministros e obreiros, página 508, parágrafo 1. Quando eu venho para a igreja, eu fico muitas vezes conversando no corredor, às vezes alto, tem que fechar aquela portinha ali, porque está tão alto o barulho. Às vezes eu estou no banheiro ali, vendo se eu estou bonita, se eu estou arrumada, ou alguma coisa assim. Eu estou perdendo a oportunidade, estou desperdiçando o poder de Deus,
que eu tanto oro, Senhor, derrama sobre nós o poder do Espírito Santo, nos batize com o poder do Espírito Santo. A oportunidade está aqui, a palavra está sendo aberta, e eu estou lá fora. Ou eu estou me distraindo com o celular, ou estou olhando para o outro, ou estou bochechando no ouvido do outro. Estamos desperdiçando poder. Estamos desperdiçando poder. Amanhã é tarde demais, amanhã não existe. Hoje, pela graça e misericórdia, existe. Louvado seja Deus, porque os vivos louvam, mas os mortos não sabem de coisa alguma e já estão julgados, já está selado, já está decidido. Se Deus está nos dando vida hoje para entender que a gente não pode desperdiçar o Espírito Santo, vamos agarrar. Vamos lutar como Jacó lutou, lutar junto com Jesus e não contra Jesus, porque quando eu viro as costas e saio por aquela porta, deixando a palavra de Deus aberta aqui, o mensageiro falando, eu viro as costas e saio, eu estou desperdiçando poder. Como que eu posso orar para receber a chuva serôdia, se malemar, nem estou deixando a chuva temporã fazer o trabalho dela? É muito sério isso. Quem quer participar do alto clamor aqui? O alto clamor já começou na revelação do caráter de Cristo Jesus. O alto clamor começa dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. Deus clamando a cada um de nós. Deus clamando, Deus intercedendo, Deus lutando por cada um de nós. O alto clamor começa dentro da casa de Deus. E recebereis poder para que a gente possa fazer o quê? Iluminar este mundo com poder ilimitado. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O poder do Espírito Santo para cada um de nós. Quando a gente lê esse versículo, o contexto ali é a obra do Espírito Santo em nós. Ele é utilizado, sim, é maravilhoso para a nova terra, novo céu, coisa que a gente nem imagina. Mas o contexto diz é a obra do Espírito Santo. Olho nenhum ouviu, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que o Senhor, Espírito Santo, pode fazer por você, jovem. Pode fazer por qualquer um de nós. Não podemos desperdiçar este poder. Não podemos tapar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos, distraídos com as coisas que estão acontecendo lá fora. E o inimigo tem feito um trabalho primordioso, distraindo as pessoas, nos distraindo, nos tirando do foco. Nós temos um alvo a seguir. E quem nos mostra esse alvo é o Espírito Santo. Amém? Nós não podemos desperdiçar esse dom tão maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. É o que eu falei, aqui a gente só deu uma pincelada, estamos na superfície. Que o Senhor Espírito Santo, nosso Deus, seja Deus nas nossas vidas. Que o Senhor Espírito Santo nos conduza a estudarmos mais a obra maravilhosa que Ele tem para fazer em cada um de nós. Ele fez de Paulo um homem maravilhoso para a glória de Deus. Ele fez de Daniel, Ele fez de João, Ele fez de Pedro, mas Ele quer fazer de cada um de nós também suas testemunhas fiéis nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Então, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe e que Ele continue fazendo a obra em cada um de nós. E não se esqueçam, não desperdicem o poder do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus.
Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando os sonhos se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. Sua luz Jesus me dá, e Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todos que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando os sonhos se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a paz. Cristo traz a paz. Louvado seja Deus, que lindo, né? Dom do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo. Não vamos desperdiçar os dons e os talentos do Espírito Santo nas nossas vidas. É tão lindo. É lindo ver. Deus anseia que a gente, no poder do Espírito, realmente desenvolva, escolha desenvolver os dons que Ele nos dá. Como é lindo, como é lindo. Louvado seja Deus. Aqueles que puderem, é claro, vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus.
Santo, santo, santo és tu, ó Deus. Deus maravilhoso, grandioso, soberano. Obrigada, Pai eterno. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos tanto, porque o Senhor, com tanto cuidado, fez o plano da redenção. Um plano perfeito, um plano lindo, um plano de restauração. Oh, Senhor, obrigada pelo dom do seu Santo e bom Espírito, conquistado por Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, como é bendito o seu nome, ó Pai. Obrigada porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, porque o Senhor não quer nos destruir. A obra de destruição para o Senhor é estranha. O Senhor nos dá tempo para nos preparar com tudo que o Senhor podia nos dar, o dom inestimável que é o Espírito Santo, para nos preparar para estarmos de pé no grande dia da volta de Cristo Jesus, olhar para o céu e dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Senhor, nos ensine a não desperdiçar este dom. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o céu, a clamar ao Senhor misericórdia, poder, e não desperdiçar este poder no momento em que nós precisarmos mais dele, é constante, mas naquele momento em que nós vamos precisar dizer não para a tentação, dizer não para as coisas erradas, em que nós vamos decidir morrer para nós mesmos, para que Cristo, a esperança da glória, viva em cada um de nós e trabalhe em cada um de nós, e a glória do Senhor seja manifestada, Senhor, por meio das nossas vidas, porque foi assim que o Senhor escolheu. Louvado seja o seu santo nome. Que nesta nova semana, Senhor, que já estamos no segundo dia da semana, seja de decisões ao seu lado, Pai, de decidir não desperdiçar este poder tão maravilhoso e disponível, mas que está se retirando, ó Pai. Que ele não se retire de cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Por favor, luta conosco, Pai. Nos mantenha a salvos de nós mesmos, Pai, para que nós possamos ser um instrumento bem afinados pelo Senhor, para dar à trombeta o sonido certo. Em nome de Jesus, despede-nos em paz, nos leve em segurança na proteção dos seus santos e bons anjos. Amém. Amém. Que você possa ir para a sua casa acompanhado desse Santo Espírito, amém? E que possamos nos encontrar novamente no sábado, lembrando que quarta-feira nós temos nosso culto online. Permaneça em mim, vamos sair louvando a Deus. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim.
permaneça em mim, permaneça em mim.